Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades. Na aula de hoje nós faremos uma retrospectiva, dos principais fatos noticiados no mês de maio de 2025 e com potencial de aparecer em questões de atualidades. Galera, antes de começar a aula, Márcio sempre faz aquele pedido, se você puder e quiser, deixe o seu like aí, faça um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo e assim você contribui para o crescimento do canal. Mas bora lá para o que interessa, vamos para o primeiro fato da nossa aula. Mas antes do fato, uma questão. Uma questão inédita, uma questão elaborada pelo professor. A minha dica é leia o enunciado com bastante calma. Então vamos lá! Em maio de 2025, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 12 de 2022, que altera o sistema eleitoral brasileiro. A proposta segue agora para votação no plenário. Quais são os pontos de destaque nessa questão, no enunciado? Que em maio de 2025, esse é o nosso recorte temporal, a CCJ do Senado aprovou uma PEC que fala de alteração no sistema eleitoral brasileiro. Agora, observe o comando da questão. Qual é a principal mudança prevista na proposta aprovada pela CCJ? Alternativa A: adoção do parlamentarismo no Brasil. B: criação do voto facultativo nas eleições federais. C: fim da reeleição para cargos executivos, mandatos de 5 anos e unificação das eleições. D: fim da reeleição para cargos de vereadores e deputados. Ou E: redução do tempo de mandato presidencial para 4 anos sem reeleição. O que você assinala nessa questão? Márcio, eu não sei, eu não vi esse fato. Então, fique aqui comigo até o final da aula e no final da aula faremos a resolução e apresentaremos essa notícia, ok? Bora agora sim para o primeiro fato da nossa aula, gripe aviária. Márcio, gripe aviária cai em prova? Cai em prova. E nesse caso específico tem mais potencial ainda e eu já explico por quê. Bom, tivemos no Brasil, monta o seu esqueminha aí, coloca Brasil. No Brasil, um caso de gripe aviária. Mas não um caso qualquer. Um caso em uma granja comercial. Opa! Primeiro registro em granja comercial. Isso aumenta o potencial da notícia aparecer na sua prova. Então, registro de gripe aviária em granja comercial. Então, banca pode perguntar o que aconteceu. Esse é o fato. Tá. Vem uma segunda possibilidade de questão. Em qual local? Beleza, eu sei que tem um caso de gripe aviária, mas o local do fato é uma questão clássica de atualidades, galera. Montenegro, no Rio Grande do Sul. Banca pode partir para o município ou o estado, tá? Então, Montenegro, Rio Grande do Sul. Beleza, Márcio, já compreendi essa parte. Mas por que esse fato é importante? Vamos lá. O Brasil é o terceiro maior produtor de frango no mundo e o maior exportador. Então veja bem, terceiro maior produtor, maior exportador. Isso significa que o frango tem uma importância na economia brasileira. E devido ao caso de gripe aviária em granja comercial, vou enfatizar essa parte, alguns países do mundo suspenderam a compra de frango do Brasil. Foram vários países, mas vou destacar aqui alguns aí no cenário mundial. China, China, o principal parceiro comercial do Brasil, suspendeu, ativou um protocolo sanitário. É normal, tá, galera? Existem protocolos sanitários e quando acontece o registro de alguma doença, algum caso que rompe, que está estabelecido nesses protocolos, eles são ativados. A Argentina também suspendeu.
E destaco também a União Europeia, que não é um país, né, é um bloco econômico formado por 27 países. Só uma ponderação final, o Ministério da Agricultura reforçou que não existe o risco no consumo de carnes e ovos. O fato é que a medida, né, a suspensão de venda de frango por parte do Brasil vai ter um reflexo econômico. Tudo bem até aqui? Beleza? Bora para o nosso segundo fato da aula. Estados Unidos e China chegam a um acordo sobre tarifaço. Vamos lembrar que Estados Unidos e China são as duas maiores economias do mundo. Os Estados Unidos possuem o maior PIB do mundo e a China o segundo maior PIB do mundo. Esses dois países travam, e não é de hoje, uma disputa comercial, uma disputa também por influência. Alguns teóricos vão afirmar que China e Estados Unidos estão numa Guerra Fria 2.0. Eu gosto mais do termo guerra comercial. Essa guerra comercial, ela se intensificou depois que Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde então, adotando aí uma política de Trump, impuseram sanções a produtos chineses. A China, por sua vez, revidou. Então, foi lá e impôs tarifas, né, sobre produtos dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui uma imposição de tarifas por parte dos dois países. E isso teve uma grande escalada no mês de abril de 2025. E o mundo vai ficando preocupado, né? Pode ter um rompimento nos suprimentos globais, ter inflação, isso mexe com bolsa de valores, isso mexe com o preço do dólar. E no mês de maio, esses dois países sentaram para conversar. Essa reunião foi realizada em Genebra, na Suíça, e um acordo foi estabelecido, tá? Um acordo que reduz temporariamente, então é uma medida pontual, a gente não tem um desfecho total, reduzir temporariamente essas tarifas recíprocas, tá? Durante 90 dias. Por exemplo, as tarifas que os Estados Unidos impuseram aos produtos chineses chegaram a 145%. Elas cairão para 30%. Em relação à China, as tarifas impostas pela China atingiram 125% e serão reduzidas aí a 10%. Então, o meu destaque de maio é que Estados Unidos e China chegaram a um acordo sobre o tarifaço, tá? Uma redução aí temporária das tarifas recíprocas. Esse fato provavelmente aparecerá em várias questões de atualidades no ano de 2025. Vamos discutir agora o IDH. Esse tema, poxa, o Márcio está aí nessa jornada de atualidades há mais de 10 anos e vejo anualmente questões sobre o IDH. Todo ano, alguma questão sobre o IDH. Márcio, o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, ok? Tá? Índice de Desenvolvimento Humano. A banca pode perguntar quem calcula, quem desenvolve o ranking do IDH? É o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Sigla PNUD. Então anota aí. É o PNUD quem desenvolve o ranking do IDH. Tudo bem? Tá, Márcio, já compreendi. Mas esse ranking mostra o quê? Antigamente, principalmente nos livros didáticos, nas falas dos professores, esse ranking era chamado de ranking de índice de qualidade de vida, ranking de qualidade de vida, e não deixa de ser, mas acho que o termo mais correto, tecnicamente, é um ranking de desenvolvimento. Ele trabalha com 3 dimensões. Então vamos entender que esse ranking ele é elaborado a partir de 3 dimensões. Quais são as dimensões? Canetinha vermelha agora, hein? Canetinha vermelha. Saúde. Então, uma dimensão é saúde. Vou colocar o S aqui. Saúde, ok? Segunda dimensão, educação. Educação. E terceira dimensão, renda, tá? Então, ser, o IDH é um ser. Saúde, educação e renda. Na saúde, qual é o indicador de avaliação? Expectativa de vida. Mas por que expectativa de vida? Raciocine comigo.
Se um país tem uma alta, uma longa expectativa de vida, logo vislumbramos que há um desenvolvimento humano considerável ali, certo? Então, saúde a partir da expectativa de vida. Educação, média de anos de escolaridade e anos esperados de escolaridade. Então, você pega a população adulta, média de anos de escolaridade. E para uma população em idade escolar, média de anos esperados. Então, nós temos aí a dimensão educação. E na dimensão renda, renda nacional bruta per capita. Beleza? O IDH varia de 0 a 1. De 0 a 1. Nota 0, poxa, péssimo desenvolvimento humano. Nota 1, excelente desenvolvimento humano. Então, quanto mais perto de 1, melhor o desenvolvimento humano. Quanto mais perto de 0, pior o desenvolvimento humano. Realizada essa contextualização, vamos agora para a nossa manchete. Brasil sobe 5 posições no ranking do IDH, tá? Então a posição brasileira agora é a posição de número 84 em um ranking com 193 países. Então a posição aí de número 84 em um ranking com 193 países. Subiu. Se a banca perguntar, e aí? Porque já vi questão assim. O Brasil no IDH, assinale o que é verdadeiro ou falso. O IDH do Brasil melhorou. O Brasil subiu 5 posições. Sim. Outra observação. Essa notícia é de 2025. Esse ranking foi divulgado em 2025. Mas os dados trabalhados são de 2023. Isso é importante também. Tá, Márcio, o Brasil subiu de posição, melhorou. Tá ali no meio do caminho entre os países, né? Mas qual que é a nota do Brasil? 0,786. De novo, 0,786. Está mais próxima de 1 do que de 0, concordam? Mas se isso significa que o IDH do Brasil é alto, o Brasil é considerado um país de alto desenvolvimento humano. Quem está no alto desenvolvimento humano? Países que apresentam IDH entre 0,7 e 0,799. Alto é diferente de muito alto. Alguns países são classificados como de IDH muito alto. É o caso da Islândia, da Noruega, da Suécia, tá bom? O maior IDH no mundo é o da Islândia, 0,972. Galera, é quase 1, né? 0,972. Países nórdicos apresentam aí um bom IDH. É o caso aqui da Islândia, da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, tá? Europeus dominando, a gente percebe aqui nas 5 primeiras colocações, países europeus em destaque. O pior IDH do mundo é o IDH do Sudão do Sul, na África. Nota do Sudão do Sul, 0,388. Beleza? De boa até aqui? Então, olho no IDH deve pintar em prova. Um outro dado divulgado no mês de maio. Vamos com bastante calma para não confundir. São dados diferentes, fontes diferentes, avaliações distintas. Tudo bem? Manchete é a seguinte. Brasil reduz pobreza em 2024, diz Banco Mundial. Então aqui não é PNUD, tá? Aqui é o Banco Mundial. Não está avaliando o desenvolvimento humano, é uma avaliação que fala da pobreza. Tudo bem? Tá, Márcio, me conta aí, qual é o dado? Então, o dado referente ao ano de 2024, mas divulgado em 2025. Ocorreu uma queda de 0,8 ponto percentual no índice de pobreza do Brasil, que passou de 21,7% para 20,9%. Cuidado, galera, não é que acabou a pobreza, não é que não existe pobreza, a informação é de que reduziu em 0 ponto percentual. A pobreza ainda persistente, ainda muito grande. 45,8 milhões de brasileiros em situação de pobreza. É um número muito alto, mas o que a notícia traz é que houve uma redução de 0,8 ponto percentual. Ok? Dado do Banco Mundial. Isso você pode utilizar tanto para resolver uma questão objetiva, mas também para fundamentar uma redação. De repente você está aqui nessa aula porque vai prestar o concurso da Polícia Federal e quer ter repertório na redação. Pô,
Aí cai lá o tema pobreza. Já tem um baita argumento aqui, uma baita discussão para realizar. Márcio, e qual o motivo? Segundo o Banco Mundial, a principal razão foi a melhora no mercado de trabalho. E aí a gente precisa cruzar agora essa informação com um dado do IBGE. Trabalhei muito ao longo do ano de 2024, dados de desemprego no Brasil. E em 2024 nós atingimos uma mínima na série histórica ali no desemprego. Então ocorreu uma queda na taxa de desemprego no Brasil em 2024. Isso explica então, em parte, essa redução da pobreza. Só uma observação, só uma observação. Muitas pessoas são. Não é que não tem pessoa sem trabalhar no Brasil, não é isso. Existe o desemprego, mas muitas pessoas estão desalentadas, deixaram de procurar emprego e o desalentado não entra nessa avaliação, tá? Esse é um ponto importante. E um outro ponto, muitas pessoas empregadas no Brasil estão na informalidade. Só essas duas ponderações que eu gostaria de fazer aqui. E aí, só para você entender um pouco, né, o Banco Mundial classifica a pobreza em 3 níveis distintos, mas eu quero destacar 2 níveis aqui. A partir do poder de compra, né, de 2017. Então, trazendo esses dados atualizados para o Brasil aí, um pobre, uma pessoa pobre, classificada como pobre, seria aquela que vive com menos de R$ 50 por dia. E extrema pobreza, que é a situação mais delicada, pessoas que vivem com até R$ 15,80 por dia. Tranquilos? De boa? Um golinho de água. Dado demográfico. O IBGE apresentou aí, né, dados sobre nascimentos no Brasil no ano de 2023. De novo, minha observação, é atualidade de 2025, tá, galera? O fato foi noticiado em 2025, mas o dado é de 2023. A gente precisa ter essa compreensão sempre. Bom, o que o IBGE disse? Olha, o Brasil teve, em 2023, o menor número de nascimentos desde 1976. O que isso significa? Nasceram menos bebês, tá? Menos nascimento. Tá, Márcio, mas quantos nasceram? 2,5 milhões de nascimentos, um número elevado, é maior que a população de alguns países, por exemplo, tá? Esse foi o número de nascimentos. Mas é um recuo. Se você comparar 2023 com 2022, teve um recuo de 0,8%. Então, diminuiu os nascimentos, ó. Diminuíram. Márcio, mas não foi algo pontual? 5º ano consecutivo, tá, galera? 5º ano consecutivo. Então, a gente precisa olhar isso a partir de uma transição demográfica que o Brasil vivencia. Márcio, sim. O número de nascimentos no Brasil tem caído ao longo dos anos, né? A taxa de natalidade, por exemplo. E a gente vai vincular isso com a taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? O número de filhos que uma mulher tem. Eu já dei esse exemplo no nosso giro da semana, mas eu não tenho problema em repetir aqui. Eu vou utilizar um caso particular, mas que provavelmente reflete a vida de muitos brasileiros, de muitas famílias brasileiras. A minha avó teve 8 filhos. Tá? Então, minha avó, 8 filhos. A minha mãe teve 3 filhos e a minha esposa tem uma filha. O que nós percebemos nessa questão geracional? Uma diminuição no número de filhos por mulheres nas famílias. Tá? Então, queda na taxa de fecundidade. Por quê? Múltiplos fatores, nunca é um fator só. A gente tem que considerar o processo de urbanização, o planejamento familiar, muitas vezes involuntário, mas o planejamento familiar, devido ao aumento de custo de vida, a inserção da mulher no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos, a pílula, a camisinha, queira ou não mais informação, os casamentos mais tardios. Então, tudo isso reflete na taxa de fecundidade, tá? Só uma outra informação, o IBGE afirma, né, numa projeção, que a população brasileira deve crescer até 2041 e a partir de 2042 passará por um processo de encolhimento. Mas isso aqui é uma projeção. Tudo bem? De boa até aqui? Deixa seu comentário aí na aula do Márcio, dá uma moralzinha aí, ajuda o canal a crescer. Vamos falar de desmatamento agora? Pois é.
Existe uma plataforma chamada Map Biomas, né? O Mapa Bioma tem a participação de ONGs, de universidades, né? Diversos segmentos. E um dos produtos do Map Biomas é o relatório anual de desmatamento. E no mês de maio de 2025 foi divulgado esse relatório para o ano de 2024. Alguns pontos que eu gostaria de destacar. Redução de cerca aí de 32% no desmatamento no Brasil. Então, redução de 32% no ano de 2024, quando comparado com 2023. Dá para ter esse entendimento? Então, em 2024, caiu 32% o desmatamento, quando comparado com 2023. Ah, beleza, Márcio. Então, não teve desmatamento? Não é isso que eu disse. Cuidado, hein? A banca pode, brincar com você ali. Teve desmatamento, ocorreu desmatamento. E muito. 1.242.000 hectares desmatados. Tá? 1.242.000 hectares desmatados. Uma área muito alta. Uma área muito alta. Mas caiu quando comparado com o ano anterior. São coisas distintas que eu estou falando. Teve desmatamento, mas diminuiu. Beleza? Tá. O que mais a banca pode perguntar? Qual foi o bioma que registrou aí maior área desmatada? Galera vai em peso na Amazônia. Ah, foi a Amazônia. Não foi. Não, Márcio. Segundo os dados do Map Biomas, o Cerrado. Então, Cerrado. Eu até brinquei. Como é que você vai lembrar disso? Para ter desmatamento, precisa serrar as árvores. Opa, serrar, lembra Cerrado e eu não esqueço mais. Depois, a Amazônia. Então, os dois biomas com maior desmatamento no Brasil. Concentram aí boa parcela do desmatamento, tá? Tranquilos? Outro ponto que a banca pode perguntar: qual foi o estado? Tá? Questão de localização. Estado do Maranhão. Estado do Maranhão, seguido pelo Pará e depois Tocantins. Tá? Então aqui, estado. Município, São Desidério na Bahia. São Desidério na Bahia. E a tendência, talvez, seja que a banca questione alguma região. Então, qual região do Brasil? Mas não na região geográfica. Norte, Sul, Centro-Oeste. É uma região mesmo específica. Minha aposta. Alguma questão sobre a região do Matopiba. Márcio, o que é Matopiba? Vamos lá. Matopiba se refere a uma região que engloba os estados do Maranhão, daí o Ma, Tocantins, daí o To, Piauí, daí o Pi, e Ba, de Bahia. Então, vamos lá. Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área com grande expansão agropecuária, né? Uma área predominantemente de cerrado, em que nós temos a retirada do desmatamento, né? A retirada da vegetação e o avanço de atividades agropecuárias. Então, olho para o Matopiba é a minha aposta de questão. Tudo bem? E outro dado, eu achei interessante apresentar esse outro dado, que é uma análise mundial, né? Uma avaliação mundial sobre perda de vegetação, principalmente de floresta primária. Que floresta primária ou vegetação primária é aquela em que guarda suas características naturais, originais ainda, tá? Que não sofreram nenhuma mudança de estrutura, nenhuma mudança de composição de espécies, então isso é uma floresta primária. O que aconteceu em 2024? O Brasil foi o terceiro país com maior perda de floresta primária. Nós temos ali Canadá e Rússia liderando, depois o Brasil. Só que quando eu olho para os trópicos... Márcio, como assim olho para os trópicos? Vamos lá, tem o planeta Terra aqui, não tem? Tem o planeta Terra, certo. Vamos pegar uma canetinha diferente. Aí existe uma linha que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, né? Trópico de Cabo. A linha do Equador. Então tem a linha do Equador, divide o planeta em dois hemisférios? Beleza. Aí existe uma outra linha imaginária, as duas linhas, né? Uma é o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e a outra é o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Essa região entre os trópicos, chamada de região tropical. E quando eu olho para a floresta tropical, o Brasil foi o país que mais perdeu floresta tropical em 2024. Tá? Então, um destaque. Segundo destaque. 2024 teve um elemento que foge do padrão. Qual elemento, Márcio? Vamos lá.
Vamos olhar antes, entre 2002 e 2024. Essa série histórica aqui. Qual foi a principal causa de perda de floresta tropical primária entre 2002 e 2024? A agricultura. 59,7% dos casos nessa série histórica tem a ver com a agricultura. Agora vamos olhar isoladamente o ano de 2024. Sabe qual a principal causa de perda de floresta primária? Não foi a agricultura. Em 2024, os incêndios florestais, com 49,5%. Eu já vi essa questão. Prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não vou lembrar o ano certinho agora, mas recente. Ou foi 23 ou 24. Polícia Militar de São Paulo. E a banca perguntou: qual o principal fator de desmatamento no ano X? Na época lá, a informação correta vinha ali com a agricultura. Agora, se esse questionamento for feito para o ano de 2024, foram aí os incêndios florestais. É só olhar um pouquinho para o Brasil em 2024. Dei várias aulas sobre isso, né? Tivemos um recorde aí de queimadas. Queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal, queimadas no Centro-Oeste, queimadas na Mata Atlântica. Então, importante fazer esse vínculo aí. Vamos agora dar um giro pelo... Falei muito de Brasil, né? Nesse primeiro bloco da aula. Agora eu vou dar um giro... Passaremos por alguns países. Nos Estados Unidos, há uma tensão entre Trump e universidades. E eu destaco a Universidade de Harvard, tá? Uma das maiores universidades do mundo. E nessa disputa entre Trump e Harvard, tem elementos ideológicos no meio, tá? Tem questões políticas envolvidas. O Trump proibiu a Universidade de Harvard de matricular alunos estrangeiros para o próximo ano letivo. Tá? Então, quentinho, ó. Proibir aluno estrangeiro no próximo. Eles têm uma representatividade, tá? Na composição dos alunos de Harvard. 27% aí, ó, são estudantes internacionais. Pô, a gente tá falando de um quarto, pelo menos, aí, né? Tá, Márcio, e vai proibir? Por hora, a justiça bloqueou a medida do Trump. Então, nós tivemos aqui uma intervenção judicial. Trump determinou, a justiça foi lá e bloqueou. Aí eu venho numa segunda abordagem agora. São fatos que têm relação. Segunda medida, não é só para Harvard, tá? Segunda medida. Olha o fato separado. O Donald Trump, o governo de Trump, congelou o agendamento de entrevista para análise e liberação de vistos para estudantes estrangeiros. Então, se você tinha ali um agendamento para conseguir o visto e ir até os Estados Unidos como aluno, como estudante, teve um congelamento. Por quê? O Trump quer que seja feita uma triagem nas redes sociais desses candidatos para analisar os posts e comentários. Então a gente nota o que aqui? Poxa, se você tem um perfil, o que parece ser, se você tem um perfil ali e uma postura crítica ao governo Donald Trump, uma postura crítica aos Estados Unidos, é possível que seu visto seja negado, então. Você vai avaliar os seus posts e comentários. Não, se você tem uma postura pró-Estados Unidos, talvez seu visto seja liberado. Há uma grande discussão sobre liberdade de expressão nesse ponto, tá bom? Deixa o seu comentário, o que você pensa sobre isso? Ô Márcio, o que você pensa? Pô, o Márcio vem aqui para apresentar atualidades, para colocar essas informações disponíveis para vocês fazerem as reflexões de vocês. Não quero formar opinião não, tá? Quero ajudar na construção das suas opiniões. Bom, giro pelo mundo. Gosto muito dessa parte, é uma das partes que eu mais gosto, né? Poderia dar uma aula só de giro pelo mundo. Giro pelo mundo são notícias curtas, que eu quero apresentar e que acho que tem potencial de prova. Por exemplo, Portugal. Eleição em Portugal. Rolou uma eleição em Portugal. Tá, Márcio, e aí? O que eu preciso saber sobre a eleição portuguesa? A eleição ali para o parlamento português. Vitória da centro-direita. Vitória da coalizão de centro-direita. Então, já anota aí. Esse é o primeiro ponto. Porque a banca vem e fala, olha, em Portugal, qual o espectro político ideológico venceu a eleição? Esquerda, extrema-direita, centro-direita. Tudo bem? Tá. Mas não venceu com maioria absoluta. Então, vai precisar costurar alianças. Mas talvez o fato que mais tenha potencial de prova aqui em Portugal
é o crescimento do partido Chega, já anota aí. Chega. É um partido de direita, dependendo da classificação, você vai escutar também na prova o termo extrema-direita ou direita radical. É um partido que defende, por exemplo, é um partido anti-imigração, uma das pautas, acabar com a imigração em Portugal. Aumento de penas, fala da castração química, por exemplo, é uma das propostas de alguns membros do Chega. E esse partido conquistou a segunda colocação no parlamento português. Então, o crescimento da direita em Portugal não é um fenômeno exclusivo de Portugal. Nós vimos isso já na França, na Itália, na Holanda, na Alemanha. Então, acho que a banca vai por aqui. Na Alemanha, olha como os fatos são colados. Na Alemanha, a agência de espionagem alemã classificou o partido AfD como um grupo extremista. Já explico isso. AfD, Partido Alternativa para a Alemanha. Esse partido é um partido de direita. Assim como o Chega, você pode encontrar rotulações do tipo extrema-direita, direita radical, ok? É um partido que defende aí pautas anti-imigração, tá? Segundo a uma agência de espionagem alemã, um relatório, esse partido aí, ele é racista, é um partido xenofóbico, são classificações que esse relatório apresenta, tá? E aí, num primeiro momento, foi classificado como um grupo extremista. Isso ia permitir às autoridades alemãs a monitorar esse partido. Então, isso num primeiro momento. O Chega fala o seguinte, é uma perseguição política, uma motivação política. E aí, num segundo momento, a agência de espionagem afirmou que, por hora, não utilizaria, então, essa categorização de grupo extremista. Mas olho no fato, pode aparecer em prova. Beleza? São partidos que têm muitos pontos ideológicos em comum, tá? O Chega e o AfD. O AfD que cresceu na Alemanha também, se tornou uma força política representativa. Na Turquia, esse fato vai cair em alguma questão da VUNESP. Márcio? Poxa, a VUNESP gosta muito de falar sobre os curdos, né? Historicamente, é a banca que mais lembro de cobrar isso, mas pode aparecer em qualquer banca, tá? PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, já explico o que é Kurdistão, tá? O PKK anuncia a dissolução e o fim da luta armada contra o Estado turco. Para a gente discutir o PKK, vamos lembrar quem são os curdos. Os curdos representam um povo, um grupo étnico aí, constituído mais ou menos, vou chutar aqui, tá? 35 milhões. Então, 35 milhões de pessoas são curdas. Eles estão distribuídos ali entre os territórios da Turquia, da Síria, do Irã, do Iraque, e é considerado o maior grupo étnico sem um estado próprio. Então há uma luta histórica pela construção do Estado do Kurdistão. E o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, além da busca diplomática, tinha uma luta armada ali, tá? Uma luta armada para conquistar esse Estado do Kurdistão. Esse grupo ele é considerado terrorista por algumas organizações internacionais, pelo Estado turco, pela União Europeia. E qual foi o anúncio agora? Então, em maio de 2025, que ele vai acabar com a luta armada. Vai continuar apenas as reivindicações, a luta pelo Estado curdo por vias diplomáticas. Tá? Então, olho nesse fato. Foi pouco noticiado, a gente tem uma visão muito concentrada, né, para países tradicionais da Europa, para os Estados Unidos, e de repente esquece outros países. Agora eu quero citar duas viagens do presidente Lula, que não deixa de ser um giro pelo mundo, né? Presidente do Brasil, ele fez duas visitas, duas viagens no mês de maio, e que possuem potencial de prova. Uma dessas viagens até a China, tá? Até a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. O que eu quero destacar nessa viagem na China? Primeiro, a China anunciou uma série de investimentos no Brasil, e depois o visto. Então, um brasileiro que for para a China, por uma série de motivos ali, estudar, viagem diplomática, viagem a trabalho, e ficar até 30 dias, não vai precisar de visto.
Então, China suspendeu o visto para brasileiros que ficarem no país até 30 dias. Então, uma aproximação maior ainda. E depois, o Lula também foi até a Rússia. Ele participou de um desfile lá, o desfile do Dia da Vitória em Moscou, um desfile que comemora os 80 anos, né, da derrota, assim, que os russos, que a União Soviética derrotou ali o grupo nazista alemão. Então, imagine o seguinte: Dia da Vitória, comemora 80 anos da queda dos nazistas, aí, da derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, convidou diversas autoridades, né, mas muitas não participaram. A Rússia, ela tem muitos atritos atualmente políticos, principalmente por conta da guerra na Ucrânia. Então, os Estados Unidos não participaram, países da Europa ali ocidental não participaram, então Alemanha, Reino Unido não estiveram ali, o Japão não participou, mas o Lula participou e o que se viu? Muitos líderes considerados autoritários estavam no evento. E o jornal estampou a seguinte manchete: ida ao Dia da Vitória, em Moscou, na Rússia, coloca Lula ao lado de líderes autoritários. Que é, por exemplo, ali o Alexander Lukashenko, presidente de Belarus. Tá? Outras figuras, além dele, outras figuras consideradas autoritárias. Então, olho nesse fato, de repente a banca vai por algo nesse sentido. Falando em Rússia, o jornal dos Estados Unidos, The New York Times, revelou que a Rússia utilizou o Brasil como uma linha de montagem de espiões. Como assim, Márcio? A Rússia queria espionar o Brasil? Não, não. Com calma. A Rússia usou o território brasileiro como uma plataforma, como um espaço, como um território para formar seus espiões e depois enviar esses espiões para outros locais do mundo. Então o Brasil só era o ponto de montagem ali, de fabricação. Mas por quê? Vamos lá, vamos com bastante calma. Por que os russos optaram pelo Brasil? Por que enviar um cidadão russo ao Brasil, formar ele como espião, para depois enviar para outro local do mundo? Explicações. Primeiro, o Brasil tem um sistema muito frágil de controle de documentos. Essa é uma concepção internacional. É fácil você conseguir, né, uma certidão de nascimento falsa no Brasil, um RG falso, um CPF e um passaporte. Então, essa fragilidade de controle de documentos foi um dos pontos que a Rússia falou: opa, o Brasil pode ser um lugar interessante. O Brasil tem um histórico de não se envolver em conflitos internacionais. Isso faz com que o passaporte brasileiro seja aceito em vários países do mundo. Então, dá um bom trânsito. Então, segundo motivo. E o Brasil tem uma população miscigenada. Você não tem um estereótipo definido de brasileiro. Quer um exemplo? Se eu pergunto para vocês, me descrevam um alemão. Alguém dirá, Márcio, uma pessoa branca, loira. Se eu pergunto para você, me descreva um nigeriano. Provavelmente alguém vai me falar, uma pessoa negra. Se eu perguntar, me descreva um japonês. Provavelmente alguém vai me descrever, vai falar, Márcio, eles têm olhos mais puxados. Entende essa questão de estereótipo? E o brasileiro? No brasileiro tem o loiro, tem a pessoa de olho puxado, tem o negro, tem o branco. Percebam a miscigenação? Então a Rússia falava, o Brasil pode ser um lugar interessante. Então vinha para cá o cidadão russo, ele conseguia emprego, abria empresa, tinha até relacionamento com pessoas, construía uma vida, ganhava ali o perfil de brasileiro e a partir daí ia para outros lugares do mundo a atuar na sua área de espionagem. Esse fato, eu não tenho dúvida que vai aparecer em alguma questão de atualidades, tá? Não sei de qual prova, se na sua, na que o colega fez. Brasil ainda nas relações internacionais. O Brasil foi convidado para presidir um dos grupos que vai discutir na ONU a criação do Estado da Palestina. Rapidamente, só lembrando, lá em 1947, a ONU aprovou a partilha da região da Palestina. Uma parte daquela região seria destinada à construção do Estado judeu, do Estado de Israel. E outra parte à construção de um Estado árabe, de um Estado palestino. Tudo bem?
Em 1948 foi fundado o Estado de Israel. Grupos árabes da região não aceitavam muito bem. Tivemos diversos conflitos pós-48 e ao longo desses conflitos Israel ampliou, né, o seu território. Hoje o grande debate é a necessidade da criação do Estado palestino, até porque há uma tensão elevada. Os palestinos estão divididos em dois territórios, região da Cisjordânia, em que já há uma grande presença de colonos judeus, de israelenses, e a faixa de Gaza, região que convive com uma guerra, com uma grande crise humanitária. As pressões aumentam para a construção de um Estado da Palestina, principalmente por conta da crise em Gaza. E aí França e Arábia Saudita presidem essa conferência internacional. Então, anota aí, a banca pode perguntar isso. Quais países presidem aí, organizam essa conferência internacional? França e Arábia Saudita. Uma conferência internacional para a solução pacífica da questão palestina e a implementação da solução de dois estados. Nesse grupão aí, nessa conferência, tem 8 grupos de trabalho. 8. E um desses grupos será presidido por Brasil e Senegal, tá? E Senegal. Só uma observação, lá em 47, durante a partilha da Palestina e construção do Estado de Israel, o Brasil teve uma participação ativa, tá bom? Falecimentos, eu não gosto nunca de aula de falecimento nunca gosto. Mas hoje 2 falecimentos de pessoas muito interessantes. Primeiro, Pepe Mujica. Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Tá? Então, a banca pode perguntar, poxa, morreu uma personalidade, um ex-presidente do Uruguai, nome dele? Pepe Mujica. Pega a letra M. É só um jeito de lembrar, tá, gente? M de Mujica, M de morreu, tá? Um jeito de você lembrar. A banca pode perguntar qual país ele presidiu. Então, ou perguntar quem morreu e era presidente do Uruguai, ou que país Mujica presidiu. Então, M depois vem o U, né? Então, M de Mujica, né? M e depois U de Uruguai. Só para você lembrar. A banca ainda pode perguntar qual o espectro político ideológico de Mujica. Mujica era considerado aí um político de esquerda. Presidiu o Uruguai entre 2010 e 2015. Se destacou por medidas progressistas, como legalização do aborto, casamento igualitário, liberação da maconha, tá? Mas algo que muito marca a vida dele era o seu estilo de vida simples. Mesmo, porque pensa só, presidente, político, esses cargos altos, os caras gostam de carrão, casa de luxo, né? Vida glamurosa. E o Mujica, até o final da vida, né, adotava um estilo simples de vida, morava numa chácara, isso é interessante, né? E dirigia um fusquinha lá antigo. Então, o Mujica, independente se você é de direita, de esquerda, ele tem um vídeo que eu recomendo. Na hora que acabar a aula aqui, aproveita que você já está na plataforma aí no YouTube e dá uma olhada num vídeo que ele fala sobre o que é uma vida boa. É um vídeo muito legal mesmo, dependente do seu viés político. Não é um vídeo político, tá bom? E uma segunda morte, morreu Sebastião Salgado. Esse é um fotógrafo, mais do que um fotógrafo, um fotojornalista brasileiro, tá? Brasileiro. Ele se destacou por diversos trabalhos, fez trabalhos sobre imigrantes, sobre questões ambientais, sobre os trabalhadores em Serra Pelada, e faleceu agora em 2025. Então, Mujica e Sebastião Salgado podem aparecer em questões de atualidades. Esse fato ele até parece antigo, né? Porque foi no comecinho de maio que foi noticiado, mas é atualidade. Vem pra cá, vem pra cá. No mês de abril, tivemos o falecimento do Papa Francisco, certo? Quando um Papa morre, há necessidade de escolher um novo Papa. Esse processo de escolha é chamado de conclave, né? Então tivemos um conclave em 2025. E nesse conclave, o escolhido foi Robert Francis Prevost. Robert Francis Prevost. Esse é o nome da certidão de nascimento, tá? Só que quando você vira Papa, você tem que escolher um nome desses legais aí, né? E ele escolheu o nome Leão XIV. Achei um nome muito bacana. A banca pode perguntar, hein?
Pode perguntar sim, mas é muito óbvio. Às vezes tem questões óbvias. Qual que é a minha analogia aqui? Pô, o leão é o rei da floresta, né? A gente não aprendeu assim? E o Papa, é uma analogia, hein, gente? Não quero entrar em méritos religiosos, não. O Papa é o rei da Igreja Católica aí, certo? Então o Papa é o leão da Igreja, o leão 14. Acho óbvio perguntar o nome escolhido pelo Papa. Acho mais interessante e mais provável a banca questionar a sua nacionalidade. Então é um Papa nascido nos Estados Unidos, mas que também tem cidadania peruana. Então, cidadania peruana. Trabalhou muito tempo no Peru, é um especialista em América Latina. Tá? Então, Estados Unidos e Peru. Banca também pode perguntar alguma característica dele. Ele é um Papa agostiniano. Segue ali os ensinamentos de Santo Agostinho, valoriza a vida comunitária, fez voto de pobreza, não tem bens materiais em seu nome, é o primeiro Papa agostiniano. Anota isso, a banca pode perguntar. E ele assume a Igreja Católica em um momento, se você olha num panorama geral, de queda de número de fiéis. Após um papado considerado popular. Papa Francisco era um papa popular. Algumas pessoas gostavam mais, outras menos, mas de toda forma era um papa popular. Tudo bem? Cinema, cultura. Hora e outra cai em prova. E o Brasil, em 2025, tem aí se destacado, né, nessa área. Vou lembrar aqui. O filme Ainda Estou Aqui. Tivemos Fernanda Torres vencendo o Globo de Ouro, em janeiro. Depois, em março, o filme conquistou o Oscar, né? Melhor filme internacional. Depois nós tivemos um outro filme brasileiro, O Último Azul, premiado lá no Festival de Berlim. E agora, no mês de maio, um filme brasileiro vencendo algumas categorias em Cannes. O Festival de Cannes é um dos mais tradicionais da área do cinema. Beleza? Tá. Então, Festival de Cannes. Tá, o que o Brasil ganhou em Cannes? 2 prêmios. Melhor direção, anota aí. Kleber Mendonça Filho, melhor direção. Mas por qual filme? Por um filme chamado O Agente Secreto. Então, melhor diretor, Kleber Mendonça Filho, no filme Agente Secreto. E o Wagner Moura, que ficou muito conhecido no Brasil ao interpretar o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, mas tem toda uma produção já internacional, inclusive. O Wagner Moura foi considerado o melhor ator, também por sua participação no filme O Agente Secreto. Eu não vi o filme ainda, mas pelo meu estudo, o filme conta a história de um professor especialista em tecnologia, um professor que vive no Recife, ali nos anos 70, e um professor que parece ser espionado pelos vizinhos. Wagner Moura fez uma observação interessante. É um filme que se passa durante o período da ditadura civil-militar no Brasil, mas não é um filme sobre a ditadura. Tudo bem? Tá. Cuidado com pegadinhas. A banca pode afirmar que o Agente Secreto ganhou a Palma de Ouro, o principal prêmio do Festival de Cannes. Isso não aconteceu, tá? Ganhou melhor diretor e melhor ator, tá? A Palma de Ouro, que é o principal, né? Foi vencido aí por Um Simples Acidente, tá? Uma produção de um cineasta iraniano. Então, galera, olho nesse filme que possui potencial de prova. Essa pesquisa chama atenção, hein? E também achei que ela foi pouco noticiada, dada a sua importância. Manchete. Brasil é o país mais miscigenado do mundo, conclui pesquisa inédita. Ô Márcio, mas precisa fazer pesquisa para saber isso? Eu já imaginava. Tá, mas vamos com bastante calma, tá? A pesquisa diz o seguinte, olha, quem nasce no Brasil hoje é uma mistura de grandes ancestralidades. Então, olha que interessante. 60% da ancestralidade brasileira, segundo a pesquisa, é europeia. 60% europeia. 27% africana. E 13% indígena. Beleza? A gente, quando observa esses dados, tem que olhar para o nosso processo histórico de ocupação, de colonização, de exploração. Vamos lá. Território brasileiro. Quem vivia aqui?
Nós tínhamos aqui a presença dos indígenas. Então, os indígenas, os povos indígenas, os povos originários, né? Os nativos dessa terra eram os indígenas. Eis que chega, então, os exploradores portugueses, os europeus. Então, nós vamos ter aqui a vinda dos europeus. Veio lá no barquinho, né? Os europeus. Beleza, Márcio? Depois nós tivemos todo um tráfico negreiro, uma exploração do trabalho de africanos, né? Trabalho escravo no Brasil. Então, os africanos. Depois, novos europeus. Mais recentemente, asiáticos. Tudo isso contribui para a formação do povo brasileiro. E aí, talvez um dos pontos mais importantes. Observar, essa pesquisa também fez uma análise da linhagem materna, né? Da linhagem materna e paterna dos brasileiros. E quando a gente olha para essa linhagem aí paterna, você vai ver que 80% dessa linhagem, 80% da linhagem paterna é europeia. 80% europeia da linhagem paterna. E quando você olha para a materna, aí não. Indígenas e africanas. Qual é a conclusão que você chega? Porque vários estudiosos aí de ciências humanas já começam a fazer esse debate. Márcio, eu não entendi. Vamos lá. Olho para a linhagem paterna dos brasileiros, grande influência europeia. Olho para parte materna, africanas e indígenas. Revela um histórico de violência que o Brasil sofreu, né? Que o povo brasileiro sofreu, né? A sociedade aqui presente sofreu. E de exploração sexual. Europeus com relações sexuais, muitas vezes forçadas, né? Envolvendo aí mulheres africanas e mulheres indígenas, tá? Então, uma reflexão bem interessante. Só uma observação, essa pesquisa aqui, o foco dela era na área de saúde, tá? Para entender um pouquinho aí como questões genéticas influenciam aí, tá? Na saúde dos brasileiros. Nem era uma pesquisa na área de ciências humanas, não, embora tenha toda uma contribuição das ciências humanas. E para fechar a nossa aula, um fato que vai responder a questão que eu coloquei lá no início. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprova fim da reeleição, mandatos de 5 anos e eleições unificadas. Como assim, Márcio? Vamos lá. Por enquanto em comissão, tá? O plenário vai debater isso. Então, CCJ no Senado aprovou ali uma proposta de emenda à Constituição. Se essa proposta for confirmada depois, nós teremos o fim da reeleição. O fim da reeleição para esses cargos do Executivo. Presidente, governador e prefeito. Não vai ter mais reeleição. O mandato de 5 anos, não de 4 mais, né? 5 anos. Para todos os cargos, tá? Até senadores, que são 8, virão para 5. Márcio, então deixa eu anotar aqui. Vamos lá, com bastante calma. Fim da reeleição para esses cargos do Executivo, governador, prefeito e presidente. Fim. Fim. Mandatos de 5 anos. E eleições unificadas, as eleições municipais, junto com as eleições para o Estado e as eleições federais. Beleza? Então, tudo junto. Município, Estado e governo federal. Agora a matéria vai para análise no plenário. Lembram da questão que eu abri a aula? A questão era a seguinte. Em maio de 2025, a CCJ do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que altera o sistema eleitoral brasileiro. A proposta segue agora para votação no plenário. Qual a principal mudança prevista nessa medida aprovada pela CCJ? A adoção do parlamentarismo do Brasil? Não fala disso. Não fala do parlamentarismo. Tá? Continua com o presidencialismo. Criação do voto facultativo? Não debate voto facultativo, voto obrigatório. Redução do tempo de mandato para 4 anos? Não, já é de 4 anos, tá? Já é de 4 anos. Fala de ampliar para 5 anos. Fim da reeleição para os cargos de vereadores e deputados? Não, aqui continua. A eleição aqui continuará. A alternativa correta, fim da reeleição para os cargos executivos, mandatos de 5 anos e unificação das eleições. Galera, agradeço a companhia de vocês, tá? E deixem os comentários aí, sugestões, o que vocês acham interessante, né, agregar no canal.
eu já tenho feito essa retrospectiva mensal. Essa de maio saiu um pouquinho tarde, né? São muitos concursos esse ano, alguns projetos interessantes aí. Temos o giro da semana e gostaria de incrementar aqui, né? Mais produções, mais conteúdo ao canal. Quero convidar alguns colegas para participarem aqui do canal do Professor Márcio, de repente aulas de outras matérias pontuais. Então, se puderem, se quiserem, todas as sugestões são muito bem-vindas. E se não deixou o like ainda, pô, chegou até aqui, dá uma curtida aí, dá uma moral pro Márcio. O Márcio que tá lá no Instagram, tá? Com posts diários sobre atualidades. Desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.